E aí, tudo bem, gente? Como é que vai essa quarentena? Bom, eu tô continuando em casa, trabalhando de casa, né, fazendo minha rotina, que eu tive que estabelecer uma rotina, senão a gente pira. Mas hoje eu vou continuar então aquela série de vídeos sobre a Argentina, né? Eu já falei sobre os voos, já falei sobre as acomodações e hoje então eu vou falar sobre Buenos Aires. Em Buenos Aires a gente chegou no dia 27, na quinta-feira à noite, bem tarde, já era mais de 11h30 da noite quando a gente chegou no Airbnb. De maneira e saímos de lá na segunda-feira de manhã, na hora do almoço, meio-dia por aí. De maneira então que em Buenos Aires eu só tive 3 dias, né? Eu tive a sexta, o sábado e o domingo, só tive 3 dias inteiros. Mas ainda assim eu roteirizei, fiz o meu mapinha, eu vou mostrar aqui para vocês, tá aqui no fundo o mapa para vocês, vou mostrar. E aí eu vou comentando então cada um dos pontos, como é que foram os nossos dias lá em Buenos Aires. Vamos lá então, vou mostrar aqui, deixa eu acertar o mapa para que vocês, né, a minha posição aqui no vídeo, no mapa para que vocês possam ver. Vamos lá. Então, olha, aqui está o meu mapa, né, de Buenos Aires. Eu sempre uso lá no Google My Drive, aí você vai em My Maps, desculpa, My Drive, aí você vai em Maps, né, My Maps, e aí então você coloca lá a cidade que você quer e vai pontuando, né, os pontos turísticos, restaurantes, lojas que você quer visitar. Eu pontuei bastante coisa, esses laranjinhas aqui são os principais pontos turísticos que eu quis visitar, né? O verdinho são restaurantes, como vocês podem observar aqui, e o a sacolinha são compras, né? De shopping, lojas, lugares que eu gostaria de conhecer. Ah, deu tempo de fazer isso tudo? Os pontos turísticos até que a gente fez bastante coisa. Não sei se deu tempo de fazer tudo que tá marcado aí. Acredito que sim. E eu marco sempre bastante restaurantes assim em volta dos pontos, por quê? Para eu ter opção, né? De quando eu tiver aqui, por exemplo, ah, aqui era um shopping, se eu não me engano. Quando eu estiver aqui e quiser comer, eu tenho vários, tá vendo? Eu tenho 2 restaurantes aqui de opção. Quando eu estiver nesse lugar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 restaurantes, porque eu gosto de ter opções, né? Não vou ficar também perdendo tempo. é, Muitas vezes eu dou com fome, não vou ficar perdendo tempo procurando um único lugar. Eu passo por ali, esse aqui também estava na minha lista, então vou entrar aqui e vou comer, né? Restaurante, lanchonete, pizzaria, não tenho preconceito com isso não, eu como, quando eu tô com fome eu como em qualquer lugar. Então eu marco bastante restaurantes, tá vendo? Em volta dos pontos para eu ter sempre opção e às vezes acaba de eu não entrar em nenhum desses, entrar num outro qualquer, porque eu olhei, achei bacana, senti o cheiro, né? Então também acontece isso da gente ter sempre grata surpresa. E eu acho que quando a gente vai viajar, a gente tem que estar sempre aberto a essas coisas. Não só marcar, né, o que você gostaria de ver para que você não perca a oportunidade de conhecer aquilo que você realmente está interessado, mas também estar aberto às novas possibilidades, a viver, né, e viver as experiências que a cidade te oferece, né, não ficar só preso naquilo que você ouviu falar, naquilo que você pesquisou, mas também ficar aberto às experiências que a cidade te oferece. E eu marquei aqui em algum lugar o meu hotel, que eu não tô. Meu hotel não, desculpa, meu Airbnb, mas ele tava aqui na Recoleta, ele tá por aqui assim, ó. Tá escondidinho, mas ele tá ali também, que é o meu ponto de partida, né? Avenida Pueyrredon 2247, tá aqui ele, ó, vermelhinho. É o meu ponto de partida, é de onde eu saí todos os dias. E aí, dessa vez, em Buenos Aires, assim, você tem muito passeio de city tour, muito bons. Muitas agências aqui no Brasil fazem excelentes passeios, tem city tours tanto de vans, como de walker, né? Você anda, você vai, por exemplo, ali para a região do centro, do microcentro, que é aqui onde fica a Casa Rosada, Obelisco. Você vai para essa região ali, pode fazer o city tour andando, né? Que é o walk city tour, que também é muito legal, né? Você conhecer a cidade. Mas, assim, como a gente já tinha.
já tinha estudado bastante sobre Buenos Aires, eu já conhecia alguma coisa. Essa foi a primeira vez que meu marido foi em Buenos Aires, né? Você vê, a gente foi até na Tcheca e ele nunca foi em Praga e ele nunca tinha ido em Buenos Aires. Mas assim, Buenos Aires não é uma cidade difícil, né? Todo mundo conhece Buenos Aires, nem que seja de ouvir falar. Né? Então você sabe mais ou menos os pontos turísticos. E ainda assim, mesmo conhecendo a cidade, eu gosto sempre de visitar os pontos turísticos, porque primeiro é o que há de melhor e mais bonito na cidade, obviamente. Sempre tem novidades ali nos pontos turísticos ou ao redor do ponto turístico, é onde o turismo acontece. Né? Então você sempre vai ter coisas boas. E claro que como toda cidade, ele vai estar sempre se reinventando, vai estar sempre surgindo novos pontos de interesse, novos pontos de atração, né? Mas os clássicos, eu acho que acho sempre bacana visitar os pontos turísticos clássicos, porque é onde o turismo acontece, é onde as coisas acontecem, né? Nas cidades, né? Então, o que aconteceu? A gente chegou na quinta-feira, muito tarde, a gente só dormiu. No outro dia de manhã, a gente acordou e logo embaixo, assim, na esquina do nosso Airbnb, tinha um café muito gostoso que, meu Deus, eu vou lembrar, eu vou colocar o nome aqui pra vocês, eu até botei foto. Minha Nossa Senhora, será que eu lembro agora? Esqueci aqui. Café Martinez. É uma rede de cafés, você vai encontrar em vários pontos de Buenos Aires. Não é muito barato, né? Eu comi um pão tostado, um misto quente, né? Que é tostado com queijo e presunto, e uma xícara de café com leite, e paguei 380 pesos, mais ou menos R$ 50. Não é um café barato. Mas é uma rede muito. O café é muito gostoso, café colombiano muito gostoso. É uma rede assim que você não tem como errar, né? E como era o nosso primeiro dia, a gente quis ser prático, né? A gente desceu, tomou café e vamos embora. Dessa vez, a gente resolveu andar de ônibus pela cidade. Buenos Aires tem um sistema de transporte público muito eficiente, muito simples também, né? Em todo lugar você tem um mapa que é para onde o ônibus está indo, né? As estações, na verdade, não tinha nem seu mapa. São as estações, então, e aí o que eu fazia? Eu colocava no Google mesmo, e botava assim, rota do meu local, né, do seu local para onde eu queria ir. Então, por exemplo, a gente estava na Recoleta e no primeiro dia, na verdade, a gente saiu andando, a gente nem pegou ônibus no primeiro dia, não. Mas assim, eu botava lá, vamos supor, da Recoleta até a Casa Rosada. Então eu botava lá, e aí você tem a opção lá, andando, tem a opção metrô, ônibus. Então eu escolhi o ônibus e ele me dizia as linhas de ônibus, né, que eu tinha que pegar para chegar até num determinado local. Então, assim, é muito simples. E Buenos Aires é muito bem servida de ônibus. E os ônibus são muito confortáveis. Claro que tem uns ônibus que são. Tem um ônibus que anda ali na Caba, né? Que é a cidade autônoma de Buenos Aires, que é onde fica ali o centro político da cidade, né? Na verdade, o que a gente conhece como Buenos Aires, eles chamam de Caba, que é a cidade autônoma de Buenos Aires. Mas Buenos Aires mesmo é uma região muito maior, que inclusive é do outro lado do Rio Prata, inclusive. Também tem um pedaço da cidade de Buenos Aires, que é uma região muito maior do que Acaba, né? Eles falam até que Acaba é tipo um quadrilátero, assim, que você tem ali os pontos turísticos, né, e a cidade, o centro financeiro né, financeiro, político, econômico da cidade funciona nessa Caba. E os principais pontos turísticos, quando a gente viaja para Buenos Aires, a gente fica, na verdade, na Caba. Então, assim, quando você vai procurar qualquer coisa, muitas vezes na internet mesmo, muitas vezes aparece, põe lá, por exemplo, obelisco, obelisco, aí põe cidade autônoma de Buenos Aires. Aí você fica meio, nossa, é aqui? Não é? É. Caba, cidade autônoma de Buenos Aires, é onde fica as atrações, é para onde a gente vai, para onde a gente gosta de visitar. A outra, Buenos Aires, que são os entornos, é onde vive, seria tipo uma periferia, né? Onde vive os trabalhadores, a classe mais simples, né? Dos trabalhadores ficam lá, são
bairros mais operários, digamos assim. Bom, então no primeiro dia a gente saiu, tomou café ali no Café Martinez e fomos andando ali para trás, porque atrás do meu Airbnb fica o cemitério da Recoleta, que é esses pontinhos aqui, fica o cemitério da Recoleta. Então a gente já foi andando para ali. E aí esse negócio de visitar cemitério, eu fico assim, né? Eu falei, gente, fazer de um cemitério um ponto turístico, né? Mas é bastante interessante ver os mausoléus, são muito bonitos, né? É muito antigo, não tem nada muito recente ali, é tudo de 1800 para trás, por ali, né? Início do século 19, 1900 por ali, tudo muito antigo mesmo. E uma das principais atrações, claro, é o mausoléu de Evita Peron, né? Da família Peron, que tá ali, não é nenhum dos mais chiques, nenhum dos mais grandiosos, não, mas é bonito, né? E uma coisa que eu acho interessante assim, desses mausoléus é que os caixões, né, eles não ficam enterrados, eles ficam ali à mostra, né? Então você passa e vê os portões gradeados e tal, e os caixões ali, nesses mausoléus. Então, é um passeio turístico assim, interessante, mas eu diria bem dispensável, né? Porque ficar visitando mausoléu é um negócio. Mas é bonito, isso é bonito. Dali do cemitério da Recoleta, a gente foi andando até a faculdade de Direito. Do lado da faculdade de Direito fica a flor metálica, a floralis genérica, né? Que chama. É a flor metálica. Essa flor metálica ela é muito bonita. E antes ela abria e fechava as pétalas. Agora, nesse momento que a gente foi, o mecanismo de abre e fecha foi danificado. E o governo lá, a Argentina passa por uma crise muito grande, né, também. O governo não tem dinheiro ainda, porque é um mecanismo caro, né, de abre e fecha daquelas pétalas. Não tem dinheiro para mandar consertar. Pelo menos foi essa informação ali que a gente conseguiu pegar aos redores, né, da floralis genérica. E a faculdade de Direito é uma estrutura linda, né, com colunas romanas, linda demais. A gente não chegou a entrar, nem sei se pode entrar, para falar a verdade. A gente só passou, tirou foto e continuou. Mais um pouco à frente, a gente chegou no Jardim Japonês, que é por aqui também. Acho que é esse aqui, né? É. A gente fez tudo isso caminhando. Tava quente, tava um sol, bastante sol. Apesar de ser assim, ó, próximo do Rio Prata aqui, é bastante seco, né? Então, assim, a gente caminhava, assim, 2, 3, sentia secura na garganta, bebia água o tempo inteiro, porque é quente e bem seco aqui. Aí a gente foi pro Jardim Japonês, e o Jardim Japonês, ele foi criado em 1967 para celebrar, né, a amizade entre o Japão e a Argentina. E nessa época, em 1967, aconteceu também a visita do príncipe imperador Akiko, lá em Buenos Aires. Então eles criaram o Jardim Japonês, né, como uma homenagem ao imperador Akiko e um sinal de fortalecimento da amizade entre Japão e Argentina. E é um lugar muito bonito, eu coloquei vídeo para vocês, fica o tempo todo uma musiquinha de fundo, assim, é bastante relaxante. Aqueles jardins, né? O jardim mesmo, então tem rios, tem carpas, tem aquelas pontes, tem os monumentos, né, japoneses. É muito bonito o jardim japonês. Eu acho que, assim, todo mundo merece passar ali alguns momentos, alguns minutos ali, horas talvez, contemplando a beleza daquele lugar. Tem uma estufa onde tem plantas também, vários bonsais, muito bonitos também, muito bem feitos. Algumas outras plantas também típicas ali da Argentina, né, flores e tal. E tem uma construção que é tipo são as empresas japonesas, né, que estão na Argentina. Então tem a Honda, e aí tem lá uma parte, né, reservada para Honda, para Kawasaki, várias empresas japonesas que estão na Argentina têm um espaço nesse galpão, nesse prédio, na verdade, que tem lá, que fala um pouco da cultura, né, japonesa também.
Eu acho que tem um restaurante também embaixo, mas a gente não chegou a entrar, porque quando a gente foi era um pouco cedo, acho que era volta de 10, 11 horas da manhã, ainda não estava na hora do almoço, não. Mas eu acho que tem um restaurante embaixo nesse prédio. E o preço da entrada, ele, apesar de ser um parque público, ele cobra uma entrada que é justamente pela manutenção do parque, 200 pesos, que dá mais ou menos 15, 13, 15 reais. Não é caro, não. E vale muito a pena passar algumas horas, caminhar pelos jardins, pelos rios, pelas pontes, né, japonesas, dentro do jardim japonês. Dali, a gente foi caminhando mais um pouquinho até chegar aqui em Bosques de Palermo, que na verdade é onde tem o Rosedal. O Rosedal, ele foi construído em 1914 e é um jardim de rosas. Então, todas as espécies de rosas, todos os tipos de rosas, cores, estão plantadas no Rosedal. E ele me lembrou muito o parque lá de Viena, que também tem um parque de rosas assim em Viena. Vou colocar aqui o nome depois para vocês, que eu esqueci agora. Mas me lembrou muito, assim, tanto, mas estava seco, né? A gente via assim algumas rosas desabrochadas, muito bonitas, outras ainda, né? Porque a gente está entrando no outono agora, né? Aqui no hemisfério sul, estamos chegando no outono, realmente não é um momento em que elas estão todas floridas, todas bonitas, mas ainda tinha muita rosa bonita, algumas secas já por conta dessa secura, né, do tempo. Mas também é um lugar assim onde a gente pôde passear bastante, tem passeios, né, vários passeios assim também do estilo romano, muito bonitos, por sinal. Também é um lugar que vale muito a pena. Aí aqui a gente parou, comeu em uma lanchonetezinha, que eu não me lembro agora. Comeu numa lanchonetezinha, que eu não me lembro agora. E aí a gente foi andando mais pra cima. Deixa eu ver como é que eu vou movimentar esse mapa aqui. Porque aqui. Ah lá. Isso, cheguei onde eu queria. E aí aqui a gente fez, aí a gente comeu por aqui, né? E daqui a gente pegou um ônibus para chegar aqui, ó, no estádio municipal. Deixa eu pegar o nome bonitinho dele aqui. Cadê, gente? Ele fica por aqui. Bom, não sei o nome dela certinho, não. Mas a gente foi pro estádio do River Plate. Porque, assim, pro meu marido, estádio de futebol é ponto turístico. Então, toda cidade que a gente vai, ele tem que visitar o estádio de futebol. E em Buenos Aires tem 2 estádios de futebol. Um do River Plate, que é o time que ele torce lá, né, na Argentina, e o outro, lógico, a Bombonera, La Bombonera, que é o time, que é o estádio do Boca Juniors, né, super famoso. Mas assim, estádio de futebol é ponto turístico. Então, toda cidade eu tenho que encaixar no estádio de futebol, né? No roteiro tem que encaixar o estádio de futebol para ele poder visitar, porque ele adora estádio de futebol. E aí, chegando lá, então a gente pegou um ônibus, e aí foi bastante interessante, porque eu estava em dúvida sobre onde eu descia, né, para para poder ir pro estádio, né, porque não tinha nenhum ônibus que passava ali tão perto. Então eu tava com muita dúvida, eu falei, meu Deus do céu, que ônibus que eu vou pegar para chegar nesse lugar danado? Aí o pessoal, assim, super gentil. Gente, não tem nada dessas conversas de que, rixa de brasileiro com a argentino. Gente, nada disso. Pessoal super amável. Um povo muito amável, muito receptivo. Eles ajudavam a gente o tempo inteiro. Quando a gente pegou o ônibus, tinha um rapaz com a camisa do River Plate. E aí a gente perguntou onde era o estádio e ele falou pra gente. Tô querendo achar o nome da avenida aqui que ele mandou. Aqui, ó. Quinteiros, isso. E aí, então, no ônibus mesmo, eu perguntei, né, para esse rapaz onde eu descia, falando em português, tá? Falando em português mesmo, devagar, pausado, ele virou e falou assim: você desce na Avenida Quinteiros e vai indo até chegar no estádio. Essa Avenida Quinteiros é uma alameda muito arborizada, com casas muito bonitas ao redor. É realmente um lugar muito seguro para se andar.
E aí a gente foi andando, é uma avenida grande, comprida, a gente foi andando até chegar lá no estádio do River Plate. Tinha visitas guiadas, mas era tipo assim, eu acho que a gente chegou, tinha acabado de sair um grupo, a gente até viu esse grupo saindo, e o próximo ia levar ainda mais 1 hora ou 2 horas. E aí a gente já estava um pouco cansado, já tinha andado a manhã inteira, e a gente andou mesmo a manhã inteira. E então a gente não fez a visita não guiada, a gente só olhou ali o que dá para olhar, foi na loja, né, comprou lá a camisa do River Plate para meu marido, e a gente tirou foto do lado de fora do estádio, tem a miniatura do estádio, é um estádio muito bonito mesmo, do River Plate. Dali a gente pegou o ônibus e voltou para casa, porque já era umas 3, 4 horas, a gente já estava bastante cansado. Aí a gente pegou, voltou para casa. Antes disso a gente parou no supermercado para comprar água, queijo, presunto, um vinhozinho também e tal. E à noite, como a nossa primeira noite lá, a gente também tem um ritual nosso, que é todo, a gente gosta muito do Hard Rock Café. Eu gosto muito daquele ambiente. é, a gente gosta, né, de rock, assim, dessas músicas clássicas, assim, né, os rocks clássicos. Então, é um ambiente assim perfeito. A gente adora o Hard Rock Café. Então, toda cidade que tem um Hard Rock Café, e Buenos Aires tem, a gente sempre vai no Hard Rock Café curtir. E aí, do lado assim do nosso hotel também, um pouco, umas duas, não, umas 3 quadras mais ou menos do nosso Airbnb, tinha o Terraças, que eu até já falei com vocês no outro vídeo, né? Tinham terraças lá e o Hard Rock Café fica no Terraças. E aí era sexta-feira à noite, então assim, tava bombando, tinha muita gente, tava muito lotado, muito cheio. Uma galera mais jovem, né? Ali até os seus 30 anos, por aí, 35 anos no máximo. E a gente lá meio de penetra. E a gente foi pro Hard Rock Café. Então aí, né, jantar, a gente jantou a primeira noite no Hard Rock Café, porque realmente a gente curte muito. É muito pequeno o Hard Rock Café, não é como os dos Estados Unidos, né, de Nova York, Miami, Orlando, né, Las Vegas, enfim. Ele é menor, mas o ambiente tá ali, né? O Hard Rock é o Hard Rock, o ambiente tá ali e a gente curte muito o Hard Rock Café. Bom, no outro dia, a gente era sábado. E aí, como era sábado, a gente pensou assim, vamos então lá pro microcentro, né? E aí a gente foi pro microcentro. Deixa eu voltar o mapa aqui, só um instantinho, que eu acabei ampliando muito. Diminuir mais um pouquinho. Aí, por aqui. Isso. Tá bom? Tá bom. Então, no sábado a gente foi pro microcentro. E aí então a gente visitou, pegou um ônibus também muito simples, né, de pegar o ônibus. A gente desceu na estação do Obelisco. E aí, o primeiro ponto turístico é o Obelisco, que o Obelisco, até anotei aqui para vocês, ele foi erguido em comemoração ao aniversário de 400 anos de Buenos Aires, né? E, obviamente, se tornou um ponto turístico. Hoje tem até uma escultura de flores lá, com B e A, muito bonita também. Dali, a gente desceu pela Cali Florida, né, que é a rua do comércio lá, né, onde tem restaurante, loja de roupa, de sapato, acessórios, muita casa de câmbio. E aí fica uma dica: não troque o dinheiro na Cali Florida. A gente foi na Avenida Sarmiento, que é tipo paralela assim à Cali Florida. Lá na Cali Florida, o real tava 1 para 14, né? R$ 1, 14, 15 pesos no máximo. Na rua ao lado a gente conseguiu 16, 17, aliás, é isso, 1 para 14. Na Rua Florida a gente conseguiu a 16, 17 pesos. Então, assim, não troca ali, porque ali vai ser a pior cotação. É claro, a pior cotação tá lá no aeroporto, né? Depois vem a Cali Florida, e se você sair um pouquinho da Cali Florida, for para, né, para a rua
paralela a ela você vai encontrar um câmbio muito melhor. Porque você sai ali daquele burburinho. Mas assim, você anda na Cali Florida o tempo todo, gente falando câmbio, 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 dólar, euro, real, tem... O tempo inteiro chamando. Tem muito brasileiro, a gente vê isso de cara. E o nome do lugar onde a gente trocou foi Arraial. É uma agência de turismo e também faz câmbio. E o câmbio deles foi o melhor que tem. A gente trocou lá na, no, tanto no sábado como no domingo. No domingo a gente voltou para fazer compras ali na Galeria Pacífico, na Cali Florida. Mas assim, aí o que eu descobri? Que no domingo nem todas as lojas funcionam não, mas no sábado tava bombando. Tudo quanto é loja aberta, muita gente, comércio muito intenso, dá para comprar souvenirs. Não é o melhor preço para comprar alfajor e doce de leite, né? Lá tem várias casinhas assim de doces de alfajor e doce de leite. Não é o melhor preço. O melhor preço é supermercado. Tem uma rede de supermercado chamada Coto, vende tudo também, né? Óbvio, supermercado. E a gente comprou o doce de leite, que na Cali Florida tava 250, 300 pesos. No supermercado, Coto tava 160, 170 pesos. Então, assim, quer comprar doce de leite, quer comprar alfajor, não compra. Na Cali Florida, procura um supermercado que vale muito mais a pena, é muito mais barato. A gente também comprou vinhos lá num precinho bom no supermercado. Mas vinhos a gente ia comprar em Mendonça e quando for falar de Mendonça eu falo dos vinhos. Então, aí a gente andou. Nossa. Então, a gente foi pela Cali Florida até chegar na Plaza Maio. E aí na Plaza Maio tem, tipo, toda cidade assim, tanto europeia, aqui no Brasil também, né? A gente tem sempre uma praça central assim, onde fica onde a questão, a organização política da cidade, né? Fica a prefeitura, a câmara, a catedral, o banco. A Plaza Maio é isso. É esse lugar onde você vai ter a Casa Rosada, que é a sede do governo, você vai ter o Banco de la Nación, que é o banco central deles, vai ter a catedral, que a catedral inclusive parece tudo menos uma igreja, mas ela é muito bonita, vale a pena entrar lá dentro e passear um pouco, muito bonita mesmo. E na Plaza Maio tem aqueles no chão, tem pintado, vou botar aqui a foto para vocês, que é tipo um lenço, né, Las Madres de Plaza de Maio, que durante a ditadura argentina, as mães iam para essa praça procurar informações sobre os seus filhos e muitas delas choravam horrores porque era ali na Plaza Maio que elas sabiam que seus filhos tinham sido mortos pela ditadura, né? Alguns desaparecidos, né? Pela ditadura argentina, que foi uma ditadura muito pesada, talvez até mais pesada que a ditadura do Brasil, né? Eles realmente foi uma ditadura muito sangrenta. E é interessante isso, tinha lá perto do meu Airbnb, em tem uma associação, né, das mães das Praças de Maio e das vítimas da ditadura, e eles fazem, vou colocar a foto aqui também depois para vocês no final do vídeo, eles fazem assim, tipo uma placa no chão falando, aqui neste local desapareceu a pessoa tal, 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 no dia tal, 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 vítima eles não deixam esquecer, cair no esquecimento o que foi a ditadura argentina. Então eles fazem esse movimento de que, olha, e aí dava um arrepio, gente, a gente passava assim porque estava na esquina, assim, praticamente do nosso Airbnb. Então a gente passava por aquilo ali, via aquela placa ali no chão, falando que, olha, aqui nesse lugar aconteceu uma atrocidade contra um ser humano, porque era simplesmente contra o modelo de governo. Né? Realmente, graças a Deus, a humanidade está evoluindo. Hoje são poucos pontos de ditadura, apesar de ainda existir, mas graças a Deus a humanidade está evoluindo. Tem uma frase, não sei quem disse, mas ele fala assim: a pior democracia é preferível a pior democracia do que uma boa ditadura, porque não existe ditadura boa, toda ditadura é ruim, né? E toda democracia, por mais falha que ela seja, por mais incipiente que ela seja, ela é muito melhor do que qualquer outro
modelo, né, de governo, digamos assim. Bom, mas enfim, então tem ali as fotinhas dos lencinhos, né, das mães da Plaza de Maio. E logo atrás, assim, da Casa Rosada, que é a sede do governo, dizem, assim, para a cor dela, né, tem várias lendas para a cor dela. Um diz que era que os escravos, né, da época, juntavam cal no sangue do boi, né, e pintavam, né, a Casa Rosada. Outros dizem que ela era rosada em razão dos dois partidos, né, da cor dos dois partidos, as cores dominantes dos dois partidos. Então, representa a união dessa cor, que é o branco e o vermelho, daria o rosa. Então, por isso que ela é pintada de rosa, né? Porque tem a alternância. Mas, assim, são lendas, né? Ela é rosada e é muito bonita, por sinal. E logo atrás da Casa Rosada fica Puerto Madero, que é uma região de cais, né? Que foi restaurada. E hoje tem a Ponte de la Mujer. E essa Ponte de la Mujer, ela é giratória. Né, ela liga assim as duas partes ali do cais, né? Ela liga assim, e quando precisa passar a embarcação, ela gira para que as embarcações passem. Eu nunca vi ela girando, mas assim, é muito bonita, né? E um cartão postal, certamente você já viu muitas fotos, a gente tirou fotos nela, vou colocar também no finalzinho do vídeo para que vocês vejam. E aí onde seriam as docas, né? Hoje em dia são bares, restaurantes muitas vezes que precisa sim de reserva, porque são cheios. E aí, dependendo da época do ano que você vai, né? E assim, é muito bonito se sentar nas varandas daquele restaurante, tomar um vinho olhando ali o cais. Realmente é um passeio muito gostoso, vale muito a pena também pensar algumas horas ali em Porto Madeiro e curtir aquele ambiente ali de cais, passear. Uma coisa interessante que eu vi muitos jovens dançando, né, fazendo coreografias ali ao vivo. Eu não sei muito bem que movimento é esse, confesso que eu não, talvez K-pop, não sei. Mas assim, muitos jovens, muito grupo de jovens dançando e filmando ali naquela área de Porto Madeiros. Achei assim muito bacana, porque dá vida, movimenta, deixa alegre a cidade. Achei muito bonito isso, muito bacana também saber que os jovens frequentam isso. E aliás, uma das coisas que eu adorei na Argentina, não só em Buenos Aires, mas na Argentina de um modo geral, é como a população ocupa os espaços públicos, né? As praças, você vê milhares e milhares de pessoas à tarde, no final do dia de trabalho, sentado nas praças, as crianças brincando nos parques, os jovens sentados na areia, conversando, namorando, senhores, assim, a praça realmente é do povo. E aqui no Brasil, muitas vezes eu sinto falta disso, porque as praças acabam sendo dos sem-tetos, né? De quem não tem casa. Então, eles ocupam muito mais as praças do que a população. De modo geral, via de regra, né? É claro que existem praças muito bem cuidadas em áreas mais nobres, onde quem ocupa é a população. Mas lá em Buenos Aires, assim, isso é em qualquer praça, qualquer lugar que você vá, que tem uma praça, você vai ver o povo, a população ocupando aquela praça, principalmente cuidando da praça. Eu não vi absolutamente nada quebrado, não tinha um balanço quebrado, não tinha um escorregador quebrado, não tinha nada quebrado, porque o povo realmente cuida do que é público. E a gente, infelizmente, não tem muito essa consciência, não? A gente acaba degradando as coisas. E aí a população, então, deixa de usufruir aquilo que é dela e aí larga, né? Vai virar a casa de sem teto, de pessoas de rua. É uma pena isso. Eu acho que a gente deveria aprender com os nossos vizinhos aqui a ter mais cuidado com o que é público. A gente passou por um parque lá em Mendonça, eu vou falar isso no vídeo, eu fiquei impressionado com a qualidade dos brinquedos. Eu falei, gente, é surreal, assim, tinham cordas. Eu falei, cara, se é no Brasil, o povo rouba essa corda no primeiro dia. E lá não, negócio cuidado, praça pública, dinheiro público pro povo, utilizado pelo povo, entendeu? A gente precisa ter essa consciência que um dia a gente vai ter, um dia a gente chega lá. Mas bom,
E dali, e tudo isso no sábado, ainda tô no sábado, hein? Dali a gente comeu por ali mesmo, em Porto Madeiro, e de lá nós fomos pro La Boca. A gente pegou um ônibus e foi pro La Boca. E aí foi a única vez que eu senti medo. Porque, como era sábado, o ônibus estava bem vazio. E como La Boca é um bairro assim mais operário, né? Então, assim, o pessoal que entrava no ônibus era aquele mais barra pesada mesmo, né? Assim, mais que dá um certo medo, né? Vamos falar a verdade, dá um certo medo. E aí quando eu desci aí assim um monte de gente foi descendo, ficou eu e meu marido. Aí eu falei assim, sério, pelo amor de Deus, pergunta pro motorista se ele vai até a La Bombonera, El Caminito. Aí o Célio foi lá, perguntou, ele falou, não, eu vou deixar vocês bem próximo de lá. A gente teve que andar tipo uns 500, 600 metros do ponto onde a gente desceu. E aí eu tava andando com o meu celular, né, no Google, pra ver o caminho certinho, né? Aí ele virou e falou assim, guarda o seu celular. Não fica com o celular, guarda o celular. Aí o que eu fiz? Peguei minha mochila, botei na frente e o celular dentro da mochila. Então eu olhava assim, 2, 3, 4 quarteirão pra cima, depois viro pra esquerda. Eu ia, né, de tempos em tempos pegando o celular, assim, principalmente quando eu via uma família, que eu via que eu tava ali mais protegida, eu pegava polícia, tinha muita polícia. E aí finalmente então chegamos no Caminito. Aí tinha uma feirinha de artesanato lá no Caminito e as casinhas coloridas, cheio de bares, cheio de restaurantes e tal. Muito tango sendo cantado e sendo dançado. E aí uma coisa que eu achei interessante é que normalmente os argentinos eles não comem a picanha, não comem esse corte de carne chamado picanha. E em El Caminito eu vi muita parrilha com picanha. Então você vê que eles já adaptaram a parrilha ao paladar brasileiro, né? Então vi muita parrilhada com picanha, muita, lá em El Caminito. Gente, as ruas todas cheias. Isso já era tarde, já era tipo 3, 4 horas da tarde, assim, já era tarde. Mas muitas mesinhas nas ruas ali de El Caminito, muita gente. E aí a gente chegou, então, foi andando até a Bombonera também, chegamos, passamos lá pela... Tava fechado, não tinha passeio nesse dia, porque no dia seguinte ia ter jogo, então o estádio estava fechado, não estava tendo passeio, tanto que chegou até um ônibus lá de turismo, o pessoal desceu, só deu a volta assim no estádio e foi embora, porque não estava tendo visitas lá dentro do estádio. Então a gente só ficou de fora mesmo, muito calor, né? Ali uma região muito quente também. E aí de novo a gente pegou o ônibus, voltou para casa. Aí a gente parou um pouquinho ali, né, perto de casa. E aí nesse dia à noite a gente não comeu em restaurantes. A gente, assim, lá na Galeria Pacífica a gente comeu no Las Cabreiras, muito bom, um restaurante delicioso, uma carne maravilhosa, uma delícia. A gente comeu lá também. E aí, então, à noite a gente voltou pra casa. Aí a gente foi fazer um happy hour em casa. Eu já tava com meus pés doendo, de tanto que a gente tinha andado no dia anterior, né? E no domingo e do sábado. E ainda tinha um domingo pela frente. E aí eu falei, vamos ficar em casa. Então a gente passou no restaurante, compramos um vinho, comprei empanadas, né? No restaurante não, desculpa, no supermercado. Comprei empanadas, e compramos frios, né, queijos e frios, e aí a gente foi para casa e fez um happy hourzinho em casa mesmo, ficamos por lá. No domingo, como na segunda-feira logo cedo a gente ia para Mendonça e eu ainda tinha alguns reais, a gente voltou na agência Arraial, lá no centro de Buenos Aires, no microcentro, para trocar mais dinheiro, para fazer o câmbio, e aí eu troquei todo o meu dinheiro. Depois eu descobri que o câmbio em Mendonça é melhor do que o câmbio em Buenos Aires. A gente conseguiu uma taxa de 16 e Mendonça estava 18, né? R$ 1, 18 pesos, então a taxa estava muito melhor. Mas enfim, não sabia disso, eu troquei todo o resto do dinheiro lá em Buenos Aires mesmo. E dali então a gente foi até lá, acordou, foi até lá. Aí no sábado a gente tomou café no
Tre Fratelli. Gente, aí pediu café para 2 pessoas. 2 tipos de café, um desayuno completo e depois eu pedi só um café com média luna. E aí veio, era muita comida para eu e meu marido. E esses dois eu paguei 380 pesos, que foi o preço do café que eu tomei lá, que só eu tomei lá no Café Martinez. Então, o Trefatelli muito bem servido, média luna, queijo, presunto, geleia, né, que eles chamam de marmelada, manteiga, muito bem servido. Muita comida mesmo. Ovo, tinha ovo mexido, e aí a gente tomou café ali no Trefatelli, pegamos o ônibus, fomos até o centro da cidade, trocamos de mais dinheiro e na volta a gente parou no El Ateneu, que é aquela livraria maravilhosa, linda, era um teatro antigo e eles transformaram o teatro numa livraria. Gente, é lindo. E aí onde é uma coisa que eu fiquei encantada, onde eram os camarotes, né, do teatro, são salas de leitura. Então a pessoa entra ali, senta e fica lendo. Lindo, gente, muito lindo. E aí eu falei, meu Deus, aqui no Brasil, teatros antigos normalmente viram igrejas, né? E sendo que poderiam virar livrarias. A gente também precisa aprender isso com os nossos amigos, a valorizar mais a livraria, valorizar mais a cultura, os livros, a ler. Gente, vamos ler, entendeu? A gente tem que desenvolver esse hábito aqui. E aí a gente então parou ali, tomou um café no El Ateneu. Depois a gente foi fazer compras, porque era o nosso último dia em Buenos Aires, né? Então a gente foi comprar. E aí o resto da tarde, então a gente ficou passeando ali pelos shoppings de Buenos Aires para comprar os presentes, né? Os souvenirs para todo mundo e tal. E aí esse foi então. E à noite, aí atrás do nosso Airbnb, ficava o cemitério da Recoleta. E perto ali do cemitério da Recoleta fica a praça. Deixa eu pegar o nome aqui, gente. Plaza França. Plaza França, que fica ali atrás. E aí no sábado também tem uma. No sábado e domingo tem uma feira de artesanato. Tem vários restaurantes, vários barzinhos ali, muito bacanas, muito gostoso. Tem muitos hotéis ali nessa área, tem muitos hotéis também. E aí a gente comeu no La Clube, El Clube de la Milanesa. Gente, que delícia. Eu comi uma milanesa napolitana, queijo, presunto, molho de tomate com orégano. Que coisa gostosa. Muito boa. A milanesa deles realmente é fora do comum, né? Parece um schnitzel, mas com carne de boi, sabe? Mas é muito gostoso o negócio. Não sei o que eles arrumam, não. Que coisa gostosa. Que era um restaurante que tinha ali logo atrás da gente. E aí a gente foi para casa arrumar mala e preparar as coisas, porque no outro dia a gente tinha que acordar, né? Tomar café, entregar o apartamento, tomar café e entregar o apartamento. E aí nesse dia eu nem lembro onde a gente tomou café no dia seguinte. Acho que a gente comeu o que sobrou em casa, né? Da noite anterior. Acho que a gente comeu o que sobrou em casa. E E aí, então, a gente foi, entregou o apartamento, o Argemiro chegou, pegou a gente e levou a gente pro Aeroparque. E aí, passando pelo Aeroparque, a gente viu ali que aquela área de porto ali atrás do Aeroparque tá sendo toda restaurada, revitalizada, eles vão construir um passeio, né, com restaurantes, com bares, né, para fazer tipo uma orla, como se fosse a orla de uma praia, porque realmente o Rio Prata é tão grande que parece um mar aquilo, né? E aí eles vão fazer ali uma orla, vai ficar muito legal, muito bonito. Então foi esse nosso passeio lá por Buenos Aires, os nossos dias foram assim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome dos restaurantes que a gente foi. Sobre restaurante, queria lembrar o seguinte, lá tem 2 taxas. Uma é o coberto, que são serviços de pão, de água, de manteiguinha e até mesmo a mesa posta, né? Prato, talheres, taças, eles cobram isso, é o coberto. E tem a propina, que é a gorjeta, os nossos 10%,
né, eles também trabalham com 10%. E assim, não é o coberto já vem na nota. Os 10% não é obrigatório, mas é a mesma situação aqui do Brasil. A pessoa está trabalhando, muitas vezes essa gorjeta é o que complementa o trabalho dela, né? E se ela prestar um bom serviço para você, paga os 10%. É o trabalho da pessoa, né? Você está valorizando o trabalho da pessoa. E como eu digo, ninguém trabalha de graça, todo trabalho precisa ser remunerado, todo trabalho precisa ser pago. Então, se a pessoa te atendeu com educação, com atenção, pague, né? Ainda que ela não tenha sido assim tão fenomenal, mas ela tentou, é o serviço dela, tentou prestar um bom serviço. Então, paga a gorjeta, né? Pague a propina dos atendentes do restaurante, né? É o serviço deles, estão apenas fazendo o trabalho deles, tá bom? Então, esse foi o nosso passeio em Buenos Aires. A gente visitou sim os principais pontos turísticos, eu gosto de visitar os pontos turísticos, mas a gente também andou pelas ruas da Recoleta, a gente valorizou o mercado local, a gente conheceu várias lojinhas, vários, né, restaurantes. Uma das coisas que eu acho lindas lá são as mercearias, né, que colocam todas as frutas e verduras do lado de fora. Então você passa e vê aquele colorido de fruta, de verdura, aquele cheiro maravilhoso. Eu acho isso lindo. Sinto uma falta, pena que a gente não tem isso no Brasil, mas a gente até sabe por que, né? As pessoas pegariam e levariam correndo. E aí, uma das coisas assim que eu sempre fico me perguntando enquanto brasileira, por que que a gente não tem o espanhol como nossa segunda língua? Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tá na América do Sul. É o único país que fala português e a gente não fala espanhol. E aí, assim, eu fico, sabe, a gente tentava falar, e olha que eu fiz espanhol, eu estudei espanhol, mas assim, a gente não pratica aqui dentro de casa. E, assim, eu realmente lamento muito que a nossa política, né, educacional não leve isso em consideração, que todos os nossos vizinhos falam uma língua e você fala outra. E aí você vai falar o inglês. Ah, o inglês é uma língua universal. Ok, mas e o seu vizinho? Você não vai falar, não vai se comunicar com o seu vizinho? Por que não? Né? E aí, em muitos lugares, as pessoas assim, ah, desculpa, eu não falo português. Aí eu virava e falava, não, me desculpa você por não falar espanhol. Porque o único país aqui que fala português é o Brasil, mas todos os outros falam espanhol, né? E outra coisa também que eu não entendo, por que que a gente não tem uma versão de empanada? Gente, aquele negócio é bom demais, é muito gostoso. E média luna. A gente tem croissant, traz o croissant da França, que tá lá longe, e não tem média luna aqui do lado, aquele negócio maravilhoso, gente. A gente precisa aprender a dar mais valor à nossa cultura enquanto sul-americanos, porque vários países aqui têm a sua versão de empanadas, vários países têm a sua média luna ou algo parecido com a média luna, e a gente vai falar inglês e vai trazer croissant e não vai valorizar aqui o que está do nosso lado? Não, gente, tem que mudar isso. E mais, principalmente, não existe rixa entre brasileiro e argentino. São los hermanos mesmo. A gente está no mesmo barco, a gente faz parte da mesma região. Somos todos iguais. Então é isso, eu volto com o próximo vídeo falando de Mendoza. Tchau, gente. Fique em casa. Tá vendo aquela árvore lá? Ela cresceu, mas não subiu muito. Os galhos, ó,
continuam. E aí começaram a apoiar os galhos, ó, várias colunas para apoiar os galhos. E ali tem até uma escultura fantástica.